errado é que Deus já começou. No original diz em princípio, mas na nossa Bíblia do Almeida e de outros intérpretes que interpretaram do inglês, do grego, do latim, diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. No versículo 2, ele começa a alimentar a gente mais. Por quê, pastor? Quando Deus chegou para criar a terra, ele observou que a terra estava vazia e sem forma. Ele olha e fala assim: que negócio é esse? Não tem forma, está vazia, isso não está me agradando. Por isso eu quero que você comece a entender onde Deus vai te levar
ligar para a esposa dele. A casa dela é a mais pobre da rua. Ele nem carro tem. Jesus pega o nada e faz tudo. Pega tudo e faz nada. A Bíblia diz nos evangelhos que ele ajunta aonde ele não espalhou. Entende isso? Fala para o teu, tu consegue entender alguém que ajuda onde não espalha? Então, para piorar o teu racional, tu entende alguém que espalha onde não ajuntou? É Deus! Ele faz da maneira dele, do jeito dele, do modo dele, na hora dele, do dele. E sabe o que Deus fazia? Enquanto a terra era sem forma e vazia, ele pairava, ele passeava. Se tem alguma área da sua vida que está vazia, se tem alguma área da sua vida que está sem forma, quero eu profetizar esta palavra para você. O Espírito de Deus está se movendo nessa área. Não refletem mais a glória de Deus. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, ele paira, ele passa você. Não tem forma. Ele olha e diz assim: não tem forma, mas eu vou dar forma. Está vazio, mas eu vou encher. Meu Deus! Ainda no capítulo 1, no versículo 3 do livro de Gênesis, Eita Deus! diz que ele olhou e disse o seguinte: isso aqui está muito escuro. Diga: Deus não gosta de trevas. Deus não gosta de trevas. Por que, pastor? Porque ele é o Pai das luzes. Porque ele é o Deus que diz a palavra que ele tem os astros na sua mão. E eu quero dizer que no capítulo 1, no versículo 3 do livro de Gênesis, Deus disse: haja luz. Sabe o que aconteceu? Houve luz. E aí o que ele faz, pastor? Ainda não terminou o versículo 4. Ele fez separação entre a luz e as trevas. Onde o Senhor quer chegar, pastor Alex Ramalho? Eu quero dizer que a primeira coisa que Deus fez é separar as trevas da luz. E a primeira coisa que Jeová fez contigo é te separar das trevas. Fala pro teu irmão, a obra já começou. Mas a primeira coisa que o teu Deus fez foi te separar para a obra. Foi te separar das trevas. Diga glória a Deus. Agora vamos nos debruçar sobre o capítulo 6, sobre o capítulo 1, do versículo 6 do livro de Filipenses, para a gente começar a falar sobre ele. O capítulo 1 do livro de Filipenses, você que não conhece, eu vou te dar algumas informações. Filipe foi uma das primeiras igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Aproximadamente 50 anos depois de Cristo. Com quem foi fundada esta igreja? Quem eram os membros, quem foram os membros fundadores da igreja de Filipe? A primeira mulher
depois entrou uma outra pessoa na igreja, na fundação. Não aparece o nome dela, mas esta mulher foi a mulher que adivinhava a vida dos outros através de uma possessão maligna. E o apóstolo Paulo, ao pregar e a libertar esta mulher, inclusive foi preso por isso. Aquela mulher foi liberta e ela também passou a ser membro fundadora da igreja de Filipe. Meu Deus. E ainda não para por aí, tem mais uma terceira e agora vai carregar a família. A Bíblia mostra que quando Paulo estava encarcerado, havia ali uma oração de madrugada, havia um cântico perto da meia-noite. A maioria de vocês conhece. Começou a tremer tudo. Fala pro teu irmão, quando tu começa a orar, treme tudo. Meu Deus, foi tremendo. E aí de repente as cadeias foram abertas, os presos ficaram assustados e Paulo disse: não saiam daqui. E o carcereiro que tomava conta tentou apunhalar-se com a sua espada, com medo de ser torturado pelo rei imperador. Paulo disse: não faças tal. E ele disse: o que eu faço para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Paulo vai até a casa desse homem, prega para a sua família e a sua família é salva. Glória a Deus. Olha o início da igreja de Filipe. Uma empresária vendedora de perfumes, uma mulher liberta de espíritos malignos e uma família inteira salva pelo poder da palavra. Por isso eu quero trazer a sua memória nesta noite, que se você tiver a oportunidade de ler a carta de Filipe, você vai perceber o amor e o carinho que Paulo tinha com esta igreja. Mas algo importante destacar, antes de entrarmos no texto, a igreja de Filipe foi a igreja que mais investiu financeiramente na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Eles mandavam recursos, às vezes tinham medo de ser assaltados, mandavam poucos, mandavam dentro de cartas, mandavam dentro de objetos, para que o homem de Deus, aleluia, para que o homem de Deus não tivesse falta. Eu quero dizer para você, quando você encontrar uma igreja de Deus, quando você encontrar um pastor de Deus, quando você encontrar uma igreja séria, semeie nesse ministério, porque vai ter promessa para a tua vida. E o capítulo 1, do versículo 6, diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a completará até o dia de Jesus Cristo. Eu quero destacar a seguinte expressão agora. Diga assim: aquele. Aquele. E agora pergunte para o seu irmão: quem é aquele Quem é aquele que começou começou a boa obra em você? Conforme eu for falando, se você receber, você dá glória. Aquele que começou a boa obra em você, quando ele fala, a terra treme e o mortal se cala. Aquele que começou a boa obra em você é o Alfa
e as muralhas ruíram, caíram. As muralhas de Jericó vieram abaixo. Que é Deus mais barulhento do que esse? Meu Deus. Você ainda está com dúvidas do que o teu Deus pode fazer? Meu Deus. Não é qualquer um que colocou a mão em você, não. Não é o homem que colocou a mão em você, não, é Deus. Quem começou a obra na tua vida é aquele que não morre. Quem colocou a mão na tua vida, ele entra na fornalha e nem fica parado. Bate lá no outro. Oh, glória. Aquele que colocou a mão, aquele que vai completar a obra, é aquele que entra na fornalha contigo. Ele sai da fornalha contigo. Ele entra na cova de leões contigo. Ele atravessa deserto contigo. Ele faz água sair da rocha para você. Ele faz maná descer do céu. Ele é o teu Deus. Oh, aleluia. Meu Deus. Diga, Ele é Deus. E Ele é o meu Deus. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 12, que Ele tem os cabelos e a cabeça alvo como a lã ou como a neve. A Bíblia diz que o seu sapato é reluzente, como tivesse passado numa fornalha. A Bíblia chega a dizer que ele, o som da sua voz, é como o som de muitas águas.